gente está aqui hoje no terceiro episódio do A Economia Bem Entrevista, esse programa que a gente convida personalidades do setor de impacto, gente que está à frente de mudanças muito legais no mundo, para conversar sobre temas que são relevantes nos negócios atualmente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, é a Cíntia Gherardi. Ela é diretora de Relacionamento e Marketing do Sistema B, acabou de entrar lá, né, faz poucos meses, está ali desde março, mas ela tem uma carreira muito interessante, uma trajetória muito rica na área de branding, na área de marketing, né? Tendo atuado por muitos anos na Unilever, e também a Cíntia trabalhou nos últimos anos, antes de entrar no Sistema B, na Mãe Terra. Muito provavelmente você já viu alguma marca, algum produto dela no supermercado. Tem uma linha de produtos sustentáveis, orgânicos, e também é uma empresa que a gente tem que olhar com muita atenção quando a gente pensa em branding, quando a gente pensa em uma empresa que está construindo algo alinhado com as tendências que a gente vê atualmente, né? Então, a gente vai conversar com a Cíntia hoje um pouco sobre tudo isso e ouvir um pouco da experiência dela, para que ela possa compartilhar com a gente algumas boas dicas para quem está entendendo esse movimento que a gente vive, né? Que é de transição, é de construir negócios menos pensado nos acionistas e mais nos stakeholders, né, como a gente costuma falar. Então, Cíntia, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Seja muito bem-vinda aqui à Economia B. Muito obrigada, João. Super prazer estar aqui. Adorei o convite, por toda a história aí que vocês vêm contando do impacto que os negócios têm. Acho que um prazer compartilhar um pouco da minha trajetória profissional e um pouco dos desafios aí que a gente vê para o movimento B aqui no momento. Então, para a gente começar, quando a gente pensa aí nos últimos quase 20 anos, né, na história de marcas, na história de comunicação, branding, marketing, muita coisa mudou, né? 15, 17 anos atrás, temas que hoje são muito importantes e até, em alguns casos, despertam até muita polêmica, né? Quando as marcas se envolvem em algumas questões, não existiam praticamente naquela época, né? O que você percebe que mudou muito desde que quando você começou a tua carreira nessa área de branding e marketing para hoje, né, que a gente está na era do impacto, podemos dizer assim? Realmente mudou, assim, muito, né? No começo mal se falava, quando se falava de reciclagem ou de selo de nutrição na embalagem. Acho que o começo da minha carreira, quando eu ouvia em sustentabilidade, era isso, e eram geralmente guidelines que vinham de fora, de que é mandatório implementar, tem que fazer, não tem discussão, sabe? Assim, era uma coisa que vinha muito mandatória da área de sustentabilidade, pouco integrada no negócio. Eu nunca tinha ouvido falar da sustentabilidade nesse escopo social. Para mim, sustentabilidade era o ambiental, ali no meu comecinho de carreira. Agora, todo gestor de negócios, gestor de marca, ele tem que pensar de que forma que o produto ou o negócio dele ajuda a melhorar questões socioambientais e de que forma que ele tem sempre um pensamento de melhoria contínua para reduzir seus impactos, né? Acho que isso tem que ser mandatório. Então, eu diria que saiu de uma pauta impositiva, uma pauta liderada por uma área externa aos negócios, foi protagonizada por empresas que entenderam que, por meio das marcas, tinham um poder de transformação e também de diferenciação, né? Acho que no começo tinha um pouco isso, eu vou atuar no Corporate Social Responsibility, né, que eu chamo de CSR, porque vai me dar a imagem de marca. Acho que foi o primeiro momento. Depois foram entendendo que, de fato, trazia fidelidade, trazia diferenciação, trazia impacto para a sociedade. E aí, o que a gente vê agora é cada vez mais crescendo negócios que, de fato, surgem com esse propósito. Então, a quantidade de empresas pequenas que surgem, que são as food techs, as fintechs, que surgem com o objetivo de mudar algo que é insustentável, é outra dimensão. Hoje em dia, a sustentabilidade, ela não deve ser mais vista como um custo. Ela é vista como uma forma de gerenciar os seus riscos, os seus impactos. Muito se fala que as empresas que de fato levam em consideração o seu impacto, elas vão estar muito mais preparadas no futuro, com riscos mitigados. Você tem a oportunidade de ter melhoria de eficiência. Você descobre que você tem um impacto ambiental muito grande em algum lugar, é porque alguma coisa não está sendo bem feita. Você, por meio dessa identificação de risco, você pode ter, sim, melhorias de custo, e, sem dúvida, proporciona distribuição de renda, melhores condições de vida para a sociedade, né? Então, é tudo um ciclo virtuoso
Então, eu diria um pouco isso, assim, que antigamente era uma visão mais de negócios, de gastos e mandatório, e agora cada vez mais é visto como algo estratégico que tem que estar, de fato, incorporado na estratégia da empresa, nos negócios. Você falou que foi para a Unilever e trabalhou no Dove, né, na marca de sabonete. E eu lembro muito de uma campanha, obviamente você vai lembrar mais do que eu, aquela campanha que meio que rompeu com, entre aspas, né, os padrões femininos, né, com modelos com corpos diferentes do que a gente está habituado. Hoje isso está muito mais comum, né, diversidade, etc. Né? Na época eu lembro que foi um escândalo assim para muita gente, né? E hoje até a gente já pegando um pouco desse gancho de o que mudou, né? No mercado de lá para cá, 17 anos atrás e hoje praticamente a gente não tem muitos questionamentos, né? Mas como é que foi na época estar envolvido naquilo? Claro, se você estava lá de fato. Eu entrei depois, eu já tinha passado essa primeira campanha, mas foi sim, acho que um pioneirismo, né, uma ousadia, digamos assim, e a marca sempre teve um pouco desse objetivo de quebrar estereótipos. Né? E então foi uma das primeiras campanhas e vieram várias outras depois falando de idade, falando de marcas do corpo. Então se tornou uma identidade da marca. Acho que e virou um dos cases de como por meio da diversidade as marcas conseguem, né, agregar mais valor. Eu diria até que hoje em dia é o inverso. As críticas são maiores. Então muito se questiona, né, às vezes se vira muito nicho. A Natura teve uma campanha há uns 2 anos atrás com o Tami Miranda sobre a época de Dia dos Pais, e daí muito foi conversado sobre isso, se nichava, e é o contrário, na verdade, uma campanha inclusiva, ela abraça todos. E sempre vão ter os haters, mas os haters são muito menores do que os lovers, assim. Então, as marcas, elas têm que estar preparadas para liderar esse movimento, não podem ter o medo de enfrentar uma parte da população que pode ser mais conservadora, porque a parte da população que vai ser incluída e que vai se sentir representada é muito maior e vai agregar muito mais. Assim. Então, eu diria que, graças a Deus, mudou, tanto em relação à diversidade, quanto em relação a essa ousadia das marcas entenderem que elas têm um papel de transformação. Hoje, quando a gente fala do impacto que uma marca pode ter em termos de mudança de hábito, é muito grande, né? São as grandes empresas, por meio da mídia, por meio de seus produtos, elas conseguem influenciar muito o padrão e o pensamento das pessoas. Então, a gente tem que usar essa força para o bem, né? Aí que os negócios vêm com esse objetivo de realmente promover as mudanças por meio dos seus produtos, das suas campanhas. Você já teve o privilégio, né, de novo, entre aspas, de passar por algum tipo de cancelamento, seja através da Unilever ou na Mãe Terra? Em algum momento você teve que lidar com uma crise dessa por alguma comunicação que de repente não foi bem recebida por alguém? Porque hoje em dia isso acontece muito, né? E eu queria saber se você já passou por isso, como é que foi? Cancelamento total, não, assim, porque ainda era uma marca com uma repercussão um pouco menor do que quando você compara, por exemplo, com uma Natura, mas toda vez que usava gênero neutro, gerava um certo debate, né, acho que essa era uma pauta, mas que tinha internamente, tinha um alinhamento de, tipo, esse realmente é o posicionamento de marca que a gente quer ter, a gente entende que é dessa forma que a gente vai ser inclusiva a todos, então, por conta disso, seguiremos independente dos haters. Mas acho que essa é uma pauta inevitável, assim, eu já tive esse debate com algumas outras pessoas do mundo aí de impactos de negócio que a questão do gênero neutro muitas vezes geram muito questionamento de alguns consumidores nas redes sociais. Então, tem marcas que preferem não entrar nesse debate. Mas eu acho que o ponto é esse, se a empresa tem um posicionamento claro a respeito daquilo e tem um porquê ela fala daquilo, né? Então, no caso da Mãe Terra, por exemplo, mais de 25% dos colaboradores se declaravam LGBTQIA+. Então, assim, não era uma campanha de pinkwashing, né? Que é quando foca nesse público só para fazer imagem de marca. Era, de fato, uma representatividade interna que estava se refletindo na comunicação.
Então, se você tem uma bagagem disso, gera uma conversa aberta internamente, é diferente de uma marca que resolve só se aventurar, só porque sente que quer ser descolada, assim. Então, acho que é partir de dentro, acho que esse é o principal ponto. Faz total sensentido. E talvez, correndo o risco de estar errado, essas questões que a gente tem hoje com gênero neutro e tal, seja um pouco equivalente àquela campanha do Dove que a gente teve anos atrás, né? Que na época para muita gente foi um escândalo, como para muita gente hoje linguagem neutra é um escândalo, né? Mas quem sabe daqui a 5 anos a gente, com otimismo, né? Acho que a gente está bem distante de muita coisa hoje, mas com otimismo a gente pode olhar para um futuro que isso vai ser, beleza, tudo bem, daqui para frente é assim. Eu posso até não concordar, mas eu respeito. Eu acabei de ler um livro que foi escrito em linguagem neutra, da Eliane Brum. Eu li. E ela, a primeira página do livro, ela escreve, esse livro foi escrito em linguagem neutra e vai gerar um desconforto, mas o desconforto é necessário. E isso, para mim, foi muito bom, assim, porque isso, em algum momento, vai deixar de ser um desconforto, mas a gente precisa de marcas e pessoas que estejam dispostas a proporcionar esse desconforto para que a gente, de fato, evolua na pauta, né? Tô com ele aqui, ó. Exatamente, maravilhoso. Aliás, que livro, nossa, eu tava lendo ele e terminei morrendo de vontade de me mudar para Altamira. É uma chacoalhada, eu também não. terminei nas férias, foi maravilhoso, recomendo a todos. A Eliane Brum é fantástica, né? Ela tem um jeito de escrever a vivência dela é muito rica, né? Então, o que ela coloca ali é muito forte, assim, é desesperador, né? Ao mesmo tempo, enfim, é muito intenso, mas aqui a gente vai fugir do debate. Mas até puxando para o lado da marca, tem uma coisa que para mim foi mais marcante, que é a gente nunca aceitar o nosso ponto de vista como verdade, né? Então, ela comenta descobriu o que era ser pobre a partir do momento que ele foi desflorestado e saiu da floresta e foi morar em Altamira. E que para o governo e para pessoas de fora poderiam classificá-lo como pobre porque ele não tinha renda, mas para ele tinha uma vida boa, ele tinha uma subsistência e, de repente, ele foi parar entre 4 paredes, numa cidade poluída, violenta e sem subsistência, tendo que pagar aluguel, e ele descobriu o que era ser pobre. E isso, para mim, se torna muito verdade nesse nosso contexto de marcas, assim, de que, às vezes, a gente tem que realmente ter uma escuta, o que a sociedade está precisando, né? De que forma que os negócios de impacto conseguem proporcionar essa mudança, né? E sem querer impor algo, e simplesmente dando aquele clique de, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Tornar essas mudanças mais fluidas aí por meio de produtos mais sustentáveis. Exatamente. Só vou dar o nome aqui, né, que a gente falou e não citou o nome do livro. Eu não sei se eu pronunciarei corretamente, mas é o Banzero Okotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Acho que ele foi lançado no ano passado, então quem quiser ler é espetacular. É uma leitura que todo brasileiro devia ter na cama para ler todo dia, porque ele é extraordinário e ali tem muitos caminhos para a gente fazer esse país dar certo, né? Mas, enfim, voltando aqui, Cíntia, uma questão que eu acho bem importante da gente conversar é que tudo isso que você falou e tal, é muito novo. Tem aquela frase do Milton Friedman dos anos 70, né? Da única questão social que uma empresa tem é gerar lucro, e por muito tempo e até hoje, a maioria das empresas ainda se regem dessa forma, né? Porém, a gente vê que tem, fora do universo de empresas B, negócios de impacto, por todo esse movimento, né, que você falou agora, tem muita empresa procurando se adaptar, né? Seja por uma preocupação genuína que ela passou a ter, outra é por uma questão de mercado também, né? Por uma série de questões, muitas das quais você comentou há pouco, né? O consumidor está olhando, o investidor está olhando, em alguns países os governos estão olhando, né, e dando benefícios e tal. E então, o que eu queria te perguntar é que dicas você poderia dar para quem está nesse momento, de entender que o negócio dele está num ponto que ele precisa mudar, talvez, se ele quiser continuar tendo relevância
no futuro, mas a gente vê que muita gente não sabe bem como lidar, né? E aí até a gente acaba vendo muitos escorregões em greenwashing, um monte de coisa, nem sempre proposital. Às vezes a empresa está tentando fazer algo, mas como ela não tem muita base, muita referência, acaba pisando na bola, né? Então, que dicas você poderia dar para quem está vivendo esse momento agora? Acho que é extremamente relevante isso, porque da mesma forma que teve o boom da sustentabilidade, teve o boom do greenwashing, né? Então, greenwashing nada mais é quando você tem uma superficialidade desse que você está falando. Hoje o washing é usado em vários termos aí relacionados a talvez tentar maquiar, né? E dizer que você está atuando, mas não com o impacto que deveria ter. Então, a minha dica, pensando nessa questão de que eu acredito que a sustentabilidade ela tem que estar integrada no negócio, a gente sempre recomenda que uma empresa comece fazendo sua avaliação de impacto. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas acham que o Sistema B, a principal ponto nosso é a certificação. Eu sempre comento que a certificação é um pedaço. A gente entende que ser uma empresa B ou estar no movimento é uma jornada, né? Tudo começa com você identificar onde que você tem suas fortalezas e onde você tem pontos a melhorar. Então, hoje a gente disponibiliza, por exemplo, uma ferramenta gratuita que chama BIA Impact Assessment, a gente chama de BIA, que qualquer empresa consegue entrar e fazer a sua própria avaliação, consegue identificar onde está indo bem, onde não está. E quando a gente conversa com empresas B certificadas, que passaram por esse processo de certificação, que é um processo, sim, intenso, que tem que responder muitas perguntas, elas comentam como esse processo é um autodescobrimento, de onde que elas precisavam agir, porque muitas vezes elas falam assim, eu procurei a certificação porque eu queria legitimar algo que eu já fazia, mas eu acabei descobrindo que eu tinha um universo de oportunidades de coisas que eu não fazia. Então, eu acredito que a transparência é muito importante nesse processo. Se uma empresa identifica, né, e a gente sempre fala, não é porque uma empresa é uma empresa B que ela é a melhor e não tem onde melhorar, né? A gente fala que é sempre sabemos que não somos perfeitos, né? Eu usava essa frase muito na Mãe Terra, sabemos que não somos perfeitos, mas, né, estamos aqui fazendo a nossa parte. E o processo de avaliação é um pouco desse, é começar identificando onde que você pode falar que você faz alguma coisa. Quando uma empresa se torna, por exemplo, uma empresa B, ela pontua em diferentes aspectos. A gente sempre tem esse cuidado de explicar para a empresa que se certificou aonde que ela é forte. Então, a gente tem 5 dimensões, que a gente considera que é como se fosse o ESG ampliado, né? Então, tem um pilar de governança, um pilar social que inclui interno seus colaboradores, seus clientes e sua sociedade. Então, o social ele quebra em 3, e o pilar ambiental. Então, vamos supor que uma empresa se torna empresa B e ela quer mostrar numa campanha de sustentabilidade o que ela faz pelo meio ambiente. A gente fala, não, pera, mas a sua pontuação está em clientes. Então, vamos contar a história dos clientes mais, porque é aqui que você se diferencia, aqui que você está agregando valor. Então, acho que o primeiro ponto é esse, ter walk the talk, né? Então, falar daquilo que, de fato, você faz e ter essa clareza é o principal. O ponto 2 é essa transparência de melhoria. Então, como muitas das empresas que estão nessa jornada, elas estão no holofote, seja de investidores que querem saber mais sobre o que está sendo feito, seja sobre consumidores que estão cada vez mais questionadores, então, nas redes sociais, né, qualquer coisa que o consumidor perceba que não tem um lastro, ele dissemina muito rápido, né? Então, tem que ficar muito sempre de olho no que está sendo questionado para poder dar essa resposta com transparência. E é nisso também que começa a mudar, que as empresas dão essa transparência de quais são as métricas que elas têm, quais são as ambições de melhoria que ela tem e como está a evolução, né? E está tudo bem se você planejou em 2022 reduzir em 30% a geração de resíduos e você conseguiu reduzir em 15%, explica para o seu consumidor, né? Por que você não conseguiu reduzir em 30%? E daí, muitas vezes, a explicação do porquê você não conseguiu é uma explicação que mostra o engajamento que você tem. Olha, não consegui porque a cadeia de reciclagem né, não estava desenvolvida no nível suficiente, a gente precisa de mais parceiros para isso, e daí vem
uma outra parte que a gente incentiva muito, que são as coalizões. Então, é se unir a quem está fazendo e quem tem objetivos em comum. Então, se uma empresa tem o objetivo, de novo, de reduzir resíduos, e ela entende que sozinha ela não consegue resolver aquele problema, a melhor forma é ela se unir com quem quer também fazer isso, ou com quem já sabe fazer, ou com quem também tem essa mesma dor, que une forças e consegue, né, destravar, talvez, oportunidades aí no mercado. Então, essa é um pouco da jornada que a gente fala. A certificação, ela só é uma comprovação de que a empresa está no caminho certo, mas tudo começa com uma avaliação, com a transparência e com essa visão coletiva, que a gente fala muito no movimento como interdependência, né? Garantir que outros estão juntos com você, que você está caminhando com uma agenda em comum, faz com que a sua evolução na sustentabilidade seja muito maior, do que você entender no mundo de que eu tenho que ter um diferencial. Na sustentabilidade não se trata de competição, né? Se trata de colaboração. Eu queria conversar um pouco sobre ESG, porque a gente está nesse debate muito forte, né, nos últimos anos, muita pressão, genuína ou não, do mercado financeiro para alguns movimentos, né, o fluxo de dinheiro indo muitas vezes para esses investimentos verdes, né, vamos chamar assim, e ainda que a gente veja muita coisa evoluindo, muitas iniciativas interessantes, a gente tem muito papo furado, não dá para a gente botar com outro nome, né? A gente vê muita discussão indo para o greenwashing, né? Como a gente falou, pinkwashing, como você citou há pouco. Eu queria pegar um pouco da sua visão a respeito de como a gente está nesse momento hoje no Brasil, se a gente está num caminho interessante ou se a gente está fazendo tudo errado. Né? Já vi muito debate em cima do ESG, se ele é benéfico ou não, né? Ou se ele só gerou possibilidade de greenwashing, que tornou sustentável mais cool aí nas estratégias de empresa. Eu tenho a visão otimista de que, como o ESG ele é um conceito muito fácil de ser compreendido, são 3 pilarzinhos, né? O E de meio ambiente, o S de social e o G de governança, ele força as empresas a terem uma visão mais ampla do que é ser sustentável. Não significa você ter ali tantos hectares de reflorestamento, você tem que ter, de fato, uma preocupação com vários aspectos. Quando a gente fala do mercado financeiro, eu também sinto que essa régua está subindo. Então, o mercado financeiro ele começa a exigir evidências, né? Então, tem já alguns índices de empresas de capital aberto, como o GRI, como o Easy, que já dão um bom direcionamento, né, das práticas que as empresas fazem, e outras certificações como a nossa mesmo, de empresa B, também ajuda nesse aspecto de reputação, de mostrar que uma empresa está fazendo além de falar. Então, assim, eu vejo de uma maneira positiva, eu vejo o mercado financeiro cada vez mais incentivando empresas que tenham essas práticas, né, que declarem as suas estratégias. A importância do mercado financeiro na maturidade do ESG foi crucial. O mercado financeiro, a partir do momento que eles começaram a considerar isso como uma métrica de investimento, isso muda, né? As empresas que não estavam nem aí para a sustentabilidade começaram a pensar nisso porque o investidor deles estava cobrando deles. Então, por isso que no todo, eu acho que existe sim o risco do greenwashing. Eu acho que as empresas que estão no greenwashing ficam muito vulneráveis, porque, que nem eu comentei, né, os ativistas vão para a rua, os consumidores questionam nas redes sociais, os investidores vão pedir por evidências. Então, para mim, o saldo é positivo. Assim, eu acho que é impossível evitar todo o greenwashing, mas a quantidade de empresas que se engajou na pauta por conta do mercado financeiro é muito maior. E aí, vem do mercado financeiro evoluir nas exigências, começou a colocar fundos específicos de empresas com aspecto socioambiental ou que tem uma pontuação mais alta nos seus índices, começa a mostrar também que eles estão priorizando isso e construindo o que no futuro
espero eu, vai ser o único modelo de negócio, né? Não vai ter o investimento nos modelos tradicionais e investimento no modelo de impacto. Acho que esperamos que em algum momento esse seja o único modelo aí. Então, de forma geral, eu vejo como positivo essa movimentação financeira. Para a gente encerrar, já que você deu uma dica tão boa durante a nossa conversa, né, do livro da Eliane Brum, eu queria te perguntar se você tem outras dicas culturais, né, relacionadas ao nosso papo, né? Sejam outros livros, filmes, séries, podcasts, para a gente encerrar dando dicas práticas aí para o pessoal poder acompanhar depois. Ótimo. Acho que, para mim, vivências culturais são sempre riquíssimas. Tem a exposição Sebastião Salgado no Sesc Pompeia, em São Paulo, maravilhosa, e acho que espalhadas pelo Brasil certamente tem outras também que valorizem aí nossa ancestralidade, que mostrem o lado humano, cultural de outras populações. Então, quando eu comentei que a gente tem que ouvir muito, isso para mim se torna assim maravilhoso. Assim, eu ouvi de uma amiga que uma das ideias de produtos dela sempre vem de feiras locais. Então, ela vivencia as feiras, descobre ingredientes, descobre conhecimentos tradicionais, e daí surgem ideias de produtos e negócios mais sustentáveis, porque geralmente, né, quando a gente pega uma prática mais ancestral, ela era muito mais simples de ser feita e ela tem um impacto muito positivo. Então, minha dica seria essa. Eu tenho essa de bate-pronto aqui de São Paulo, que é a exposição, mas minha dica seria que as pessoas busquem o que está acontecendo localmente, e principalmente depois de 2 anos, né, de pandemia, que a gente ficou recluso, que tenha, com todos os cuidados necessários, uma vivência dessa nossa cultura riquíssima que tem no Brasil. Bom, perfeito, Cíntia. Muito, muito, muito obrigado mesmo pela conversa, pela entrevista. Gostei muito do que você falou, e mais do que eu gostei muito, tem muita coisa legal aí que muita gente vai poder aproveitar, vai refletir, vai poder levar para dentro da empresa para trocar ideia e seguir nessa trajetória de sermos, né, todos nós, empresas melhores para o mundo. Super obrigada pelo convite, uma delícia. Falamos bastante, né, aqui, mas foi muito gostoso. Muito bom te conhecer. Legal, digo mesmo. Muito obrigado, Cíntia. Sucesso aí para você nessa jornada, e estamos aqui para contar essas histórias. Tá bom, obrigada, viu, João? Esse foi o terceiro episódio do A Economia Bem Entrevista. Eu conversei hoje com a Cíntia Gherardi, diretora de Relacionamento e Marketing do Sistema B Brasil. A gente falou muito, como você viu, sobre branding, sobre o Sistema B, sobre ESG, sobre negócios de impacto e como a gente pode construir empresas melhores para o mundo. Se você curtiu o vídeo, compartilha com a tua rede, leva essa mensagem adiante para quem está interessado em construir empresas de uma forma diferente. Compartilha o vídeo, dá o like, isso é bem importante para nós, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer o nosso canal, isso é muito importante para a gente fortalecer não só a Economia B, mas todo esse movimento que a gente existe para fomentar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.